dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. No fórum de hoje, nós vamos conhecer os direitos que a legislação brasileira garante a essas pessoas. Para falar sobre o tema, recebemos a advogada Fabiana Gadelha e a coordenadora de bem-estar da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, Cecília Alecrim. Sejam bem-vindas. Antes de começarmos a nossa entrevista, vamos acompanhar uma reportagem sobre o assunto. No Brasil, existem mais de 30 milhões de pessoas com deficiência. Cerca de 300 mil têm síndrome de Down. A síndrome não é considerada uma doença, mas existem algumas complicações que um Down pode apresentar com mais frequência que outra criança. O Ministério da Saúde defende que as crianças com Down não só devem frequentar a escola, como também cursar as séries de acordo com a sua idade. A Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor amparam os casos de discriminação. Segundo essa especialista, as pessoas com Down têm potencial para progredir e devem ser estimuladas. As pessoas elas realmente têm um atraso intelectual, mas que nada que se possa dizer assim, não tem solução, ou não, você não consegue um progresso. Tudo isso é possível, perfeitamente possível. E cada vez mais a gente acredita que foi estimulado, foi bem estimulado, precocemente, eles têm muito potencial e eles desenvolvem esse potencial. Eu gostaria de começar perguntando para a Cecília, como é que está essa relação da síndrome de Down com a sociedade hoje? As pessoas já conhecem mais essa síndrome, suas limitações, suas possibilidades, a possibilidade de estarem inseridas na sociedade. O preconceito caiu? Não, o preconceito não caiu, né? A gente já melhorou mais, se você for comparar há 10 anos atrás e agora, já teve uma melhora porque com o movimento da inclusão, as crianças com síndrome de Down já estão participando mais da escola, dos espaços sociais, não como a gente espera, mas já estão mais né, participando. Mas ainda falta muita informação. A gente vê, a mídia traz mais, já existem programas, a participação na novela, propagandas de crianças com síndrome de Down, de pessoas, adolescentes, mas ainda tem muito para avançar. Mostrando muito de uma independência que às vezes causa uma surpresa às pessoas. E aí eu gostaria de buscar um lado, um pouquinho da nossa legislação, entender como funciona a interdição. A interdição se faz necessária em todas as pessoas com essa síndrome? De maneira alguma. A interdição, como instrumento jurídico, né, de defesa dos direitos individuais, ela vai ser usada quando aquela pessoa pode ser um risco para si própria ou para o outro. Então, do ponto de vista contratual, do ponto de vista da responsabilidade civil e penal. Então, uma pessoa que não tem condição de assinar um contrato, de se responsabilizar pelos atos que pratica, de ser responsável pelos atos do dia a dia, e aquilo pode causar um prejuízo para ela ou para a família, e aí se vai pedir a interdição, somente se pede judicialmente, será feita uma perícia, o juiz vai avaliar se a extensão daquela deficiência, a extensão daquela responsabilidade, e somente aí se vai verificar se essa pessoa será interditada ou não. Mas essa proteção não é benéfica? Sim, mas nem todo mundo precisa dessa proteção. Então, por exemplo, há muitas pessoas com síndrome de Down que trabalham, que votam, que têm título de eleitor, que têm conta no banco, que contratam, né, que podem ter uma conta no banco, que podem assinar um contrato de aluguel, que se casam, que têm filhos, que registram seus filhos e são os responsáveis legais por seus filhos. Quer dizer, inviabilizaria essa parte. É lógico, não seria preciso e não seria possível manejar essa interdição. Os pais, normalmente, eles têm uma preocupação financeira com o futuro dessa pessoa. Então, havendo a interdição, é mais fácil que essa pessoa receba a pensão por morte quando esse pai se for. Agora, a justiça ela tem que ver que essa pensão só será realmente deferida se essa pessoa precisar dela. Então, mas ela pode ser parcial também. Então, não é? Existe um movimento jurídico hoje, uma discussão, de que essa interdição pudesse ser parcial. Ora, eu posso trabalhar, mas eventualmente também eu vou poder receber a pensão do meu pai ou da minha mãe. Só que esse é um movimento que a jurisprudência não definiu. A legislação ela é omissa nesse assunto. Juridicamente não existe interdição parcial. Né? Existe ou a pessoa é interditada ou não é. Mas já existem algumas famílias que usaram desse instrumento e o juiz, em São Paulo, aconteceu isso. E essas pessoas estão aí numa vida ativa, numa vida laborativa, e elas não podem contratar, elas não podem vender seus bens,
Né? Para ela casar, ela precisa de uma supervisão. Porque, inclusive, porque na APAE a gente trabalha com a profissionalização das pessoas com deficiência intelectual, né? Então, a gente tem alunos com síndrome de Down, e aí você está falando que tem algumas pessoas com deficiência que elas têm condição de trabalhar, por exemplo, mas têm dificuldade de gerir esse recurso, então elas precisam. Então, a questão da interdição parcial, eu vejo como importante, né? Importante. Porque a pessoa pode trabalhar, mas ela precisa de um amparo, ela precisa de um tutor, precisa de alguém que ajude a ela administrar esse dinheiro, essa questão. Existe uma necessidade de um cuidado especial na área de saúde. Essas pessoas necessitam de um olhar diferenciado, não é? A legislação brasileira garante às pessoas com síndrome de Down esse tratamento? Na verdade, a Constituição garante a saúde a todos. Né? Então, se eu tenho uma necessidade cardiológica, teoricamente eu deveria ter esse acesso, que não é dado. Nem a pessoa com síndrome de Down, nem a pessoa sem síndrome de Down, nem a criança, nem o adulto, nem o idoso. Só depois de muita luta, de muita espera, de muita fila, é que essa pessoa ou qualquer outra pessoa vai conseguir, por exemplo, um atendimento de fono, que é um profissional muito importante, não só para a síndrome de Down, mas como para muitas pessoas, e que tem esse déficit na rede pública de saúde, não só no Distrito Federal, mas em todo o país. Fisioterapia também é um profissional que é muito importante para o desenvolvimento global da pessoa com síndrome de Down, mas que também não é garantido para outras pessoas que necessitam. Então, essa questão da saúde, ela tem um olhar especial, porque ela precisa de uma série de atendimentos nos primeiros anos de vida que vai garantir ou que vai facilitar o desenvolvimento dessa pessoa ao longo da vida. Mas tem pessoas, principalmente as mais carentes, que pela falta dessa disponibilidade na rede pública, elas não têm nenhum atendimento. Então, de uma forma geral, são atendimentos que muitas pessoas precisam, mas que ela não consegue pelo déficit que a saúde tem hoje. Mas a legislação brasileira em relação às pessoas com a deficiência intelectual é interessante? Nós estamos bem posicionados em relação a outros países em relação a isso? O brasileiro ele tem uma angústia muito grande de ver o seu problema definido numa lei. Se a nossa lei maior, que a Constituição diz que todos têm direito à educação, saúde, bem-estar, lazer, eu não preciso dizer que o autista, que a pessoa com síndrome de Down tem esse direito, porque eu vou estar repetindo um direito que é garantido para todos. Então, se eu tenho direito à educação e à saúde, e eu preciso de atendimentos a mais numa determinada área, o Estado tem que me garantir esse direito. Então, eu não preciso de uma legislação que garanta isso. Quais são as áreas onde o desrespeito é mais gritante? Todas. Toda pessoa nasceu... Aliás, a pessoa foi concebida, já começa errado, porque se propõe o aborto, né? Muitos médicos, quando detectam a síndrome de Down, eles acham que o aborto seria uma forma de dar mais dignidade, né, para esses pais e para essas mães, e na verdade não é. É uma pessoa que vai nascer, ela tem direito à vida, né, a não ser que nos casos onde a legislação prevê o aborto, que é no caso de violência sexual e no caso onde a mãe corre risco de vida, é uma pessoa que tem direito de nascer, é uma pessoa que vai crescer, que vai se desenvolver, ela vai poder sim exercer uma atividade intelectual, uma atividade produtiva, vai amar, vai ser gente, e então o direito dela começa a ser cerceado desde que ela é concebida, né? Quando ela nasce, é uma dificuldade muito grande, esse pai e essa mãe não se vê acolhido pelo sistema de saúde, há muito despreparo dentro da área médica, onde ela deveria ser a primeira a dar esse acolhimento, a dar essa notícia boa para essa mãe. Essa mãe, ela é julgada, você teve esse filho com síndrome de Down porque você era velha. Né? Existe esse mito de que a mulher acima de 35 anos tem maiores chances de ter ter um filho com síndrome de Down, e isso não é verdade. Né? Uma mulher, em qualquer ciclo da vida, ela pode sim gerar uma pessoa com síndrome de Down. É natural que a partir dos 35 anos você tenha mais cuidado com a gestação, e essa criança com síndrome de Down, que naturalmente seria abortada espontaneamente pela própria natureza, ela acaba se preservando e nascendo. Então, a gente sabe que essa mãe, ela vai ter mais cuidado com a gestação, então a chance dessa pessoa nascer é maior. Quando ela vai estudar, existe um preconceito, porque está na cara. Né? A síndrome de Down tem os olhinhos puxados, tem o narizinho pequeno, então o coleguinha vai falar, mas da onde que é? De que planeta que é? Ele é doente, cuidado, ele é doente. Olha, não vão brincar com ele que ele é doente. Olha, tenha cuidado, porque ele vai ficar gripado mais fácil. Então, às vezes, esse excesso de proteção acaba excluindo. Proteger não é excluir. Proteger é incluir,
é você ensinar. Quando ela vai crescendo, as pessoas não dão oportunidade de trabalho, a Cecília prova, né? Existe uma resistência muito grande, muitas empresas têm a obrigação de contratar pessoas com deficiência e elas têm medo de contratar pessoas com deficiência intelectual por achar que vão dar trabalho, por achar que vão ficar doentes, por achar que vão faltar, né? Que não vão dar conta de fazer aquele serviço. E, na verdade, o que existe é uma desinformação. Muitas empresas preferem pagar a multa do que abrir espaço. O TSE, esse ano, dessa eleição de 2012, fez uma propaganda inclusiva onde um jovem com síndrome de Down votava, né, apresentava o seu título e votava. Foi uma conquista muito grande, porque é um eleitor e ele sabe, ele pode não conhecer profundamente política, como muitas pessoas não conhecem, mas ele tem lá o seu direito de votar e de ser votado também. Mas será que se tivesse um candidato com síndrome de Down, ele seria votado? Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Fórum, hoje discutindo questões que envolvem síndrome de Down. Voltamos em instantes. Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre síndrome de Down. A Fabiana havia falado sobre as dificuldades em se colocar a criança na escola devido à falta de informação que, às vezes, os profissionais e os alunos têm. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa realidade, o direito à educação. Como é que funciona? É importante que se esteja numa escola normal, uma escola especializada a tratar pessoas com a síndrome? Qual é o caminho mais interessante? Então, eu estava ouvindo, né, a Fabiana falando, você vê que tudo perpassa até pela sua primeira pergunta, que é a questão da informação. Como a desinformação faz com que as pessoas errem, né, na conduta. E a questão da escola, com certeza, ele tem que estar numa escola regular, né? Isso hoje a gente tem... a gente cresce e se desenvolve a partir dessa diversidade, né? A gente é quem a gente é hoje porque a gente vai aprendendo com os pares. Então, você pensa, se você pegar pessoas e começar a agrupar, separar essa ideia de homogeneidade, isso não existe em espaço nenhum. Então, é importante que todos estejam. A escola é um direito de todos, é ali que a gente aprende e se desenvolve. Então, por que excluir as pessoas com deficiência? Então, é um espaço importante para elas se desenvolverem. Só que a escola, de um modo geral, tem dificuldade de lidar com qualquer diferença. E aí não é só com deficiente, né? A gente vê uma escola também, a gente vive isso muito nas escolas públicas, a escola não está preparada, é uma escola que vem com conteúdo muito elitizado, tem dificuldade de lidar, às vezes, com as pessoas que com uma condição econômica desfavorável, por isso tem tanta retenção e tal. Então, a escola ela tem muita dificuldade de lidar com a diversidade. E, por conta da desinformação, acha que a pessoa com deficiência precisa de muito preparo, questões muito diferenciadas. E não necessariamente é assim. Eles precisam de certos apoios, mas não é uma coisa tão difícil de se fazer. Então, o espaço ideal é a escola regular, sem dúvida, né? Agora, a escola muitas vezes não está preparada por conta dessa desinformação. E se sentindo despreparada, ela pode se negar a receber um aluno com síndrome de Down? De jeito nenhum, como ela não pode se negar a receber nenhum tipo de pessoa, tá? Ela vai ter que dar conta. Se ela foi procurada, ela vai ter que matricular e ela vai ter que não se adaptar, né? Existe uma diferença entre inclusão e integração. Ela não vai mudar tudo por conta daquele aluno, mas ela vai se adaptar a receber qualquer aluno. Então, por exemplo, hoje, por conta do movimento inclusivo, é necessário que tenham rampas de acesso, banheiros adaptados, para eventualmente eu receber uma pessoa com deficiência. A mesma coisa a pessoa com deficiência intelectual. Ela tem que estar preparada para receber, e quando essa pessoa chegar, ela vai ter que avaliar a situação, a necessidade educacional daquela criança, daquela pessoa, e ela vai ter que remanejar a sua estrutura técnica humana para atender, para que aquela pessoa possa aprender. É a história do banquinho para o baixinho, né? Ela vai ter que oferecer esse banquinho para esse baixinho. Agora, o que havia era um conforto dos pais, principalmente os pais que podem pagar uma escola particular, de que eles preferiam pagar uma monitora, ou a escola exigia que eles pagassem uma monitora, ou a escola cobrava uma taxa ou até uma mensalidade a mais para poder receber uma pessoa com síndrome de Down. Isso é legal? Não, não é legal. Isso é completamente irregular, mas é uma prática comum. Se ela tem esse custo, ela vai ter que dissolver entre todos os alunos. Ela não pode onerar um aluno só com essa questão. Com tantas dificuldades, o que se espera pelo dia 21 de março?
essas datas são importantes exatamente para mobilizar a sociedade, para trazer isso aqui que está acontecendo. Então, a imprensa vem, a gente tem espaço para estar colocando essas questões, para trazer visibilidade em relação a essa causa. A gente espera, o ideal é que não precise existir. O ideal é que a gente chegue um dia que não precise mais do dia da síndrome de Down, dia do autismo, o ideal é que não precise disso. Mas hoje ainda a gente vive numa sociedade que discrimina, tem preconceito, então acaba sendo um momento importante para trazer essas discussões e informação, né, para as pessoas sobre essas questões. Quando a legislação fala de deficiência, insere-se aí quem tem síndrome de Down? É vista como uma deficiência mental? Eu vi vocês utilizarem muito a expressão deficiência intelectual. Como é que vem na nossa legislação? Olha, a legislação, ela traz a questão da deficiência, pessoa com deficiência. Não se usa mais aquela expressão portador de deficiência. Por quê? Porque quem porta deixa de portar um dia. E a deficiência é um estado de ser, né? Ela não é pejorativa. Existe hoje muito uma interpretação da deficiência pela funcionalidade que a pessoa tem. Eu posso ser deficiente físico e isso não me impedir em nada na minha vida. Eu posso ser deficiente intelectual, porque é do intelecto, não é mental, porque o mental é para transtorno mental, é para doença. E a deficiência intelectual, ela não é uma doença. A síndrome de Down não é uma doença. Então, o que é a deficiência intelectual? É uma dificuldade de aprender. Na nossa legislação, ela é tratada dessa maneira? Olha, ela põe de uma maneira geral, né? Então, ela garante, por exemplo, existe a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um movimento internacional que foi publicado no Brasil recentemente, onde traz algumas diretrizes. Então, a pessoa com deficiência, ela tem direito a educação, saúde, ela tem direito a todos os direitos que qualquer ser humano tem. Uhum. Só que eu tenho que dar este olhar, eu tenho que obrigar o Estado e a sociedade a reconhecer isso. A pessoa com deficiência, ela tem direito à isenção de alguns impostos. E em alguns estados, mais ou menos. A pessoa com deficiência física, ela tem direito à isenção do IPI e do ICMS. Mas se interpretou que a pessoa com deficiência poderia ter isenção do IPI para comprar um automóvel. Então, para isso, você tem que fazer um processo administrativo junto à Receita Federal, existe uma série de laudos, existe toda uma burocracia que ela tem que atender. Às vezes, isso é tão difícil que ela prefere se socorrer a um desconto de uma concessionária. Tá? Mas eu conheço vários pais que têm filhos com síndrome de Down que conseguiram adquirir o seu veículo, né? E aí ele tem que submeter a uma série de regras. Existe a dúvida se a pessoa com síndrome de Down teria direito a usar a vaga para a pessoa com deficiência. Não, ela não tem direito, salvo se ela for deficiente físico. Existe uma série de situações onde eu não preciso descrever especificamente quais os direitos da pessoa com síndrome de Down. Porque, na verdade, a pessoa com síndrome de Down ela não tem direitos a mais. Ela simplesmente quer ter o direito de ter os direitos que todo mundo tem. Então, ela quer estudar, ela quer trabalhar, ela quer casar, ela quer entrar num lugar de lazer. Esses dias, por exemplo, eu fui levar o meu filho numa brinquedoteca, no shopping de Brasília, e a menina queria que ficasse um acompanhante com ele lá. Falei, olha, eu estou buscando a brinquedoteca justamente para ele brincar, porque eu não quero andar com ele nas lojas, né? Eu quero que ele brinque no tempo que eu fico comprando. E eu tive que exercitar o meu direito de mãe ali, porque a dificuldade que ele ia ter não ia impedir ele de brincar. Ele estava num ambiente lúdico. Né? Eu tive que convencê-la de que o meu filho poderia ficar desacompanhado dentro daquela brinquedoteca. Então, infelizmente, é um exercício que o pai, a mãe e a pessoa têm que provar que ele tem direito. Enquanto que a minha outra filha, que tem quase a mesma idade dele, ela em momento nenhum impediria que ela ficasse sozinha. Então, a grande dificuldade é essa pessoa exercer os direitos que ela já tem, simplesmente pelo fato dela ser brasileira ou brasileira. Acontece muitas vezes de uma criança que não tem deficiência ser muito mais trabalhosa, dá muito mais trabalho e não é impedida de estar ali. Não é impedida de estar num espaço que todo mundo tem direito a estar naquele espaço. Esses bons exemplos de pessoas com síndrome de Down, empresas, têm modificado o olhar do síndrome de Down, da pessoa com síndrome de uma maneira geral? Sim, com certeza, porque as pessoas se assustam, é isso que tem a ver com isso que a Fabiana está falando, porque as pessoas esperam sempre que uma pessoa com deficiência não saiba se comportar, tem aqueles mitos que a gente fala, né? Tem uma sexualidade exacerbada, não sabe, é muito ativo, não segue comando, algumas coisas assim.
Não é verdade. Isso tudo tem a ver com a educação que a pessoa recebeu e isso acontece com todos nós, né? Tem criança bem educada e criança mal educada. Isso acontece com as crianças com síndrome de Down também. Então, quando o empresário tem uma pessoa com síndrome de Down proativa, produtiva, um bom funcionário ali, faz com que, opa, peraí, então as pessoas começam a se questionar, né? Eu acho que não é bem assim. Então, que áreas são mais receptivas? A gente não tem uma área mais receptiva, assim. É bem amplo o universo. Tem, como hoje as empresas são obrigadas a contratar, então a gente tem profissionais, a gente tem pessoas com síndrome, falando especificamente da síndrome de Down, a gente tem na Câmara Legislativa, No STJ, no STF também, né, em vários órgãos públicos, em muitas empresas. E aí nós temos também tido um ingresso cada vez maior de pessoas com síndrome de Down na universidade. Agora, é garantia de êxito, de sucesso, a pessoa concluir um curso superior? Claro que não. Né? Existem muitas pessoas que não precisam concluir o ensino superior para poder trabalhar e ser independente e ser feliz. Mas esse ingresso, através de um vestibular, sem cota, através do mérito próprio, da educação própria, isso tem despertado a autoestima de todo um movimento. E tem feito esses pais sonharem. Será que o meu filho um dia vai poder ser professor, vai ser advogado, vai ser médico, vai ser fotógrafo, né? Vai ser um assistente social? Sim, por que não? Será que esse meu filho um dia ele vai ganhar a mesma coisa que o meu outro filho, né? Quem sabe? Isso é um processo, como a Cecília disse, há 10 anos atrás o nível era outro. Hoje nós temos aí um filme, o filme Os Colegas, e ele é um grande boom, né? Porque são meninos que viveram uma vida muito difícil, são pessoas que têm hoje 30 anos e eles conseguiram superar uma série de preconceitos, estão hoje sendo atores, estão hoje trabalhando, eles se casaram, o casal que tem lá, eles se casaram, né, que é a Rita e o Ariel, e o Breno, né, o Breno ele é super paquerador, ele viaja pelo mundo inteiro, ele representa, né, a ONG Movimento Down no mundo inteiro, através dos congressos, e ele cada vez mais tem conquistado a sua independência. Então, este exemplo, é claro que a gente sabe que nem todo mundo vai ter o sucesso de todo mundo, mas isso desperta, isso faz com que os pais acreditem nos seus filhos, isso faz com que a pessoa tenha uma dificuldade menor de ser incluída, porque essa questão da inclusão, isso passa muito pela autoestima. Se eu sou impedida de frequentar alguns lugares, isso vai dificultar o meu eu, né? Isso acontece com qualquer pessoa que é diferente, com a pessoa negra, com o gordinho, com o surdo, com o albino, né? Então, com a síndrome de Down também não é diferente, porque, como eu disse, é uma característica que está no rosto dela. Você logo percebe, né? Então, o nosso sonho como mãe, o nosso sonho como profissional, como educador, né, como cidadão, é ver que todos os direitos são respeitados. A nossa Constituição é linda, ela garante todos os direitos, mas ela não garante esse acesso a esses direitos. E é isso que os movimentos sociais fazem, é isso que a nossa busca e os políticos de hoje têm buscado. Graças a Deus, tem nascido muitas pessoas com síndrome de Down no meio político, no meio artístico, e isso tem feito com que esse preconceito diminua. Nós temos visto cada vez mais pessoas nas ruas, né, tendo uma vida normal. Esses dias eu vi uma menina com síndrome de Down comprando um vestido sozinha no shopping. A menina de uns 16 anos. Gente, a coisa mais fofa do mundo, como qualquer menina de 16 anos, é comprando um vestido. Ela escolheu, ela comprou, ela pagou, passou o cartão dela, foi no débito, ela pôs a senha dela. Não sei se tinha alguém com ela ali, eu não vi, mas o que eu vi é que ela estava ali exercendo o direito de comprar, de ser atendida. E a moça que atendeu essa menina, em momento nenhum ficou com medo de atender, será que ela vai ter dinheiro para pagar, será que ela está brincando? Não, ela tratou com naturalidade, né? Então isso é fruto do dia a dia, são coisas que têm que ser garantidas no dia a dia. Eu não preciso de uma lei específica para fazer valer mais direitos do que qualquer outro brasileiro tem. E fruto também do trabalho das senhoras. Bom, eu gostaria de agradecer a participação das nossas convidadas de hoje. O programa fica por aqui. Nós conversamos com a advogada Fabiana Gadelha e a coordenadora de bem-estar da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, Cecília Alecrim. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. E pode enviar também sua sugestão para o programa em e-mail fórum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá.